comentar com você nesse vídeo sobre a vitória enorme do Corinthians contra o Juventude, amigos e amigas. Impressionante, né? Na base da garra, da luta, né? Da mística corintiana em Itaquera, né? É a segunda grande vitória, aliás, do Corinthians em Itaquera. Segunda grande vitória em duas partidas vitais para a temporada do Timão, que podem, sim, né, simbolizar aí uma recuperação da equipe na temporada. Essa classificação foi muito importante, muito. Depois de tanto investimento feito pelo Corinthians, né, o Timão perder essa vaga na Copa do Brasil seria realmente uma situação muito difícil, né? Até mesmo do ponto de vista financeiro, né, já que a permanência na Copa do Brasil pode gerar muitos lucros financeiros para o Timão. Além do que, a partir de agora o Timão terá, né, o Depay, né, o grande reforço aí, que pode contribuir ainda mais para uma possível conquista deste que é um dos grandes torneios, um dos 3 maiores torneios da temporada no futebol brasileiro sul-americano, né? Copa do Brasil, Brasileirão e também Copa Libertadores de América, né? Foi uma vitória maiúscula, enorme, de uma equipe gigante, que atuou como gigante que é, contra uma equipe pequena, né, de certa forma, com todo respeito aí ao Juventude, né? Pode até chamar de uma equipe média do futebol do Rio Grande do Sul, mas no contexto do futebol brasileiro, o Juventude é uma equipe pequena e hoje se comportou notadamente no segundo tempo como essa equipe pequena, né? A gente pode falar que no primeiro tempo o Juventude conseguiu ali conter um pouco o Corinthians, não somente porque ficou pensando apenas em conter o Corinthians, mas também porque pensou em jogar um pouco mais. No segundo tempo, se senta completamente na vantagem, à medida que o tempo vai passando, se acomoda ainda muito mais na vantagem e no seu jogo defensivo, né, que era praticado o tempo inteiro ali na Neoquímica Arena, né? O Corinthians fez ali no certo momento algumas substituições, né, colocou o Maná, que é um jogador que ainda acredito muito que possa ser titular do Corinthians em algum momento, deixando claro que a presença do Fagner, porque o Maná ainda não é visto como esse jogador, talvez ainda com condição de ser titular, e porque o Mateuzinho é um jogador abaixo do Maná, na minha opinião, né? O Mateuzinho foi contratado para ficar no lugar do Fagner, infelizmente o Fagner é titular, mas o Fagner tá mostrando para todo mundo ali que para jogar, para tirá-lo da equipe, vai ter que jogar muita bola, porque ele não entrega os pontos, né? A gente teve hoje uma equipe do Corinthians muito ofensiva no segundo tempo. O Corinthians sai dessa partida com 26 finalizações contra apenas 9 do Juventude, que não deixou de ser um número bastante significativo. O Corinthians consegue acertar o gol, né, 13 vezes, gente. Então seria realmente muito injusto que se o Timão saísse da Neoquímica eliminado da Copa do Brasil. Teve 70% de posse de bola, uma trocação de passe aí, de praticamente mais do que o dobro de passes trocados em relação à equipe do Juventude. Tudo no Corinthians nessa partida foi absolutamente maiúsculo. O Corinthians teve quase ali 9 escanteios contra 2 da equipe de Caxias do Sul, ou seja, em tudo o Corinthians foi melhor do que a equipe do Rio Grande, e se nós colocarmos aí também o jogo da ida, a gente pode falar que nas duas partidas o Timão foi muito melhor, né, do que a equipe jaconeira, né? Então, acho assim, que o Corinthians de fato fez por onde, né? O Corinthians conseguiu, na verdade, fazer por onde em todos os sentidos essa classificação, né? Se a gente olhar para os jogadores em campo, né? O André Ramalho, uma baita contratação do Corinthians, enorme, né? Contratação do Corinthians, né? Pouco falado, na verdade pouca gente falou, eu mesmo não dei a devida atenção para a contratação desse jogador, jogou muita bola, eu sempre vou desconfiar do Gustavo Henrique, não comprometeu, mas eu sempre vou desconfiar dele e tal. Matheus Bidu, que é um jogador que precisa, na verdade, entregar um pouco mais, né? Enfim, o Ranieri teve seus momentos juntamente com o Charles, que acho que em algumas situações ali deixou a desejar, sobretudo no primeiro tempo, né? Um pouco apavorado em algumas situações. E aí a gente tem o Homero, que conseguiu entregar dentro da sua condição de um jogador que já não é mais um jovem de 18 anos de idade. Quando precisou dele, ele conseguiu realmente entregar. Aí, do outro lado, o Thales Magno teve momentos de altos e baixos na partida, o Yuri Alberto conseguindo fazer aquele trabalho de 9, mas evidentemente que se cobra e se espera muito mais do Yuri Alberto, né? Agora, no meio de campo, o camisa 10, o dono do jogo, o grande Rodrigo Garro, o melhor jogador do Corinthians, a maior contratação do Corinthians, gente. A maior contratação dessa gestão do Corinthians, uma das maiores contratações feitas pelo futebol brasileiro nos últimos anos. O Rodrigo Garro, ele jogou muita bola, tomou conta do primeiro tempo, com os passes que ele encontra, né, com aquele passe no costado da zaga que só ele consegue encontrar, aquele passe rasteiro sensacional, fabuloso, né, que só o grande jogador habilidoso e com muita confiança consegue dar, né, porque o passe rasteiro evidentemente pode ser muito mais facilmente interceptado, né, se não for muito bem
qualificado, né? Então ele consegue gerar qualificação demais aí para esse tipo de passe rasteiro, também esse passe curto, médio e longo, né? Essas viradas de jogo, esses lançamentos impressionantes. Rodrigo Garro hoje foi brutal, né? Também nos chutes, nos arremates, nas cobranças de falta de escanteio e, sobretudo, naquele chute que praticamente muda ali completamente o destino do jogo, né? Aquele chute que leva o Corinthians ao segundo gol, né? O gol contra do jogador Zé Marcos, né? Do Juventude, a partir do chute fabuloso do Garro, né? Que fez o goleiro do Juventude fazer ali uma defesa parcial, deixando claro que o goleiro do Juventude conseguiu fazer hoje boas defesas do Gabriel, né? Mas aquela bola do Garro não tinha como, né? Porque a bola vai fazendo uma curva, né? E praticamente quando o goleiro vai para um lado, a bola vira e vai para o outro. Por quê? Porque o Garro é esse jogador que consegue colocar também todo esse veneno na bola, né? E aí a bola sobra ali depois da defesa brilhante do goleiro e acaba sendo um gol do Zé Marcos contra, porque o jogador do Corinthians chegaria para fazer também, acho que o Yuri Alberto, né? A gente teve o Juventude no primeiro tempo ali, fazendo ali um jogo, né? Acho que o Jean Lucas, o Danilo, essa primeira linha foi muito bem, né? O Zé Marcos também, acho que foi muito bem, puxa, de certa forma também. Essa Juventude fazendo no primeiro tempo um jogo mais ou menos interessante do seu ponto de vista, do ponto de vista do seu jogo. No segundo tempo praticamente recua muito. No segundo tempo essa equipe do Juventude é a cara do Jair Ventura, né? O homem da dancinha, que depois teve que engolir a dancinha do filho do Raul e também dos jogadores do Corinthians depois do apito final do árbitro, bem feito para ele. Aí chegou e falou, não, na Neoquímica eu não vou fazer a dancinha, respeito ao Corinthians. Não, respeito tinha que ter lá no sul do país. Por quê? Porque quando ele fala aqui na Neoquímica eu não vou fazer, ele tá partindo do pressuposto que o time dele vai conseguir fazer um resultado positivo na Neoquímica. Não, o favoritismo para conseguir um resultado positivo era do Corinthians, ele tinha que manter o respeito lá. Então quando ele fala isso é porque ele já sabe que provavelmente a equipe dele não vai ganhar, no máximo empataria, né? Então na verdade a dancinha não tinha que ter feito lá, desrespeitou o Corinthians e levou na cara, né, com a dancinha, não somente do filho do Ramani, mas também dos jogadores do Corinthians depois do jogo. Então bem feito para ele, que ele pensa que é esse técnico aí, que vou dizer para você que até acho que melhorou um pouquinho, mas continua a ser um técnico essencialmente defensivo. E para mim, técnico que só sabe fazer sua equipe se defender é técnico pela metade, não é técnico total. E isso para mim é que configura o técnico do Juventude. O Ramani, né, ao contrário, é um técnico também de linha muito mais defensiva, mas hoje a equipe dele soube trabalhar com a bola, soube ter essa posse de bola, né, também porque tem um jogador muito cerebral aí para fazer esse tipo de jogo, né, em espaço curto, em espaço muito habitado, muito povoado pela defesa adversária, né, então a equipe dele conseguiu fazer essa troca de passe, você percebia que tentava abrir o jogo para um lado, para outro, bola para trás quando tá difícil fazer essa infiltração, né, aí o passe curto, né, retomada, enfim, acho que o Ramani consegue mostrar que também, quando é necessário, a equipe dele consegue fazer um pouco mais esse jogo protagonista, ao contrário do técnico do Juventude. Então foi, num certo momento, a gente percebeu ali que o Corinthians estava todo em cima do Juventude, trabalhando no campo de defesa do Juventude colocando em campo defensores, né, tentando fazer um jogo ainda mais defensivo com as substituições do Jair, né, e aí o que acontece? O Corinthians consegue pressionar e consegue fazer o seu gol de empate a partir do chute do Garro, né, e o gol contra o Zé Marcos aos 37 minutos do segundo tempo, né. Então seria muito difícil para o Juventude conseguir suportar a pressão, as substituições continuam a acontecer, continua a empoderar muito o Corinthians, enquanto do outro lado as substituições passam a tirar ainda mais poder, né, e mérito do jogo da equipe jaconeira, né? Então o que acontece? No final do jogo, já nos acréscimos, o árbitro simplesmente deu 7 minutos de acréscimo. Houve uma situação ali, né, em que esse grande, belíssimo jogador do Corinthians, né, o André Ramalho, ele simplesmente recebe uma falta criminosa do jogador do Juventude, criminosa, falta para vermelho, o jogador foi no tornozelo dele, né? E o curioso, né, é que o pessoal vagabundo, quer dizer, perdão, o pessoal do VAR, né, esse bando de vagabundo, esse bando de gente ali do VAR que não consegue, que tá ali para olhar isso, é impressionante, não consegue ver, né? É inacreditável, eles estão ali, são pagos para ver lances como esse, e eles não conseguem parar para chamar a atenção do árbitro, né? Bando de bando de profissionais ali que não estão muito atentos, como a gente sabe, né? Só que de certa forma, gente, se você parar e pensar, foi muito bom, né, na verdade, o VAR, né, não chamar para o cartão vermelho. Porque se o VAR chama para o cartão vermelho naquele momento, poderia esfriar o jogo, né?
e aí talvez o gol do Corinthians não acontecesse. Foi justamente porque o pessoal do VAR, né, esse bando aí de profissionais, né, aí tal, que enfim não consegue ver um lance desse como um lance criminoso, né, acabou fazendo esse pessoal aí, né, o pessoal do VAR fazendo um trabalho importante para o Corinthians de continuar, né, não chamar para o lance, faz com que o Corinthians continue numa intensificação muito forte da pressão que o Juventude dificilmente aguentaria. No primeiro escanteio já era para ter sido, evidentemente, o gol, né? Eu até olhei para o lance e falei, pô, Bidu que vai cobrar o escanteio? Por que o Garro não corre lá para cobrar o escanteio, né? Fez uma grande cobrança, quase foi gol da equipe do Corinthians. No outro escanteio, aí sim, cobrado pelo brilhante Rodrigo Garro, a bola vai encontrar já no segundo pau o André Ramalho, que praticamente dá um arremate absurdo, né, de cabeça ali para o gol, não teve como o Gabriel segurar, Timão 2-1. Gente, uma classificação merecidíssima do Corinthians, fico muito feliz com essa classificação do Timão, muito feliz, além do que o Timão a partir de agora vai muito mais fortalecido para as próximas etapas da Copa do Brasil, e além do que foi uma vitória justa também para ajudar a salvar a temporada do Timão, tá? Esqueça aquela história de que o Corinthians vai cair, não vai cair de jeito nenhum, meus amigos e minhas amigas. Timão, a partir de agora, só deve crescer, porque tem um elenco muito bom, tem um técnico que é um técnico ideal para o Timão e tá agora qualificando ainda mais o seu elenco com a chegada de alguns jogadores, né? Vamos deixar claro, não somente um outro jogador que está chegando, está melhorando, né? Mas o Ramon começa a encontrar um time, mesmo com esses jogadores que ele tem. Então, pouco a pouco, a gente começa a perceber que alguns jogadores começam a praticar o futebol com muita qualidade. É o caso do Ramalho, por exemplo, que já vem jogando, né, não de hoje, na outra partida também, que atuou, jogou muito bem. Então, merecidíssima essa classificação do Timão. Parabéns ao Timão por essa vaga aí, a semifinal da Copa do Brasil. E agora, meu amigo, Corinthians chegando em etapa semifinal, olha, é favorito também, pode até não ser o único, mas certamente que o Timão é um dos favoritos para conquistar a Copa do Brasil, meus amigos e minhas amigas. É isso.